Como gerir de forma eficiente a cultura e valores da sua empresa? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer o case da Bracell, líder global na produção de celulose especial. E a nossa convidada para isso é a Marcela Fagundes, gerente sênior de RH da empresa. Então, se você quer entender mais sobre como atuar melhor na sua gestão de cultura, fica por aí até o final e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista, divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast diferentes e no YouTube, né? Que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da ForSales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing das Américas. Então, se você está precisando recrutar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e entra lá em forsales.com.br. Muito bem, para começar, queria dar muito boas-vindas para você, Marcela. É um prazer te receber aqui, viu? Prazer, gente. Muito obrigada por me ter com vocês. E você, Paty, como é que você está? Tudo bem? Estou muito bem, muito feliz de estar aqui hoje. Marcelo, já vou começar aqui com você, hein? Quero entender um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre a Bracell e a sua trajetória, né, do RH aí na sua empresa. Bom, eu gosto de brincar que eu não sou uma pessoa de RH comum, né? Eu sou uma engenheira de produção mecânica, me formei em engenharia de produção mecânica e eu trabalhei durante um bom tempo na engenharia e só em 2017 eu mudei a carreira. Então, eu cheguei a ser gerente dentro de uma área de engenharia, até que em 2017 eu falei, gente, eu quero mudar, não é isso que eu quero algo diferente, não tinha muita certeza também do que eu queria, e eu fui apresentada para o mundo de recrutamento e seleção. E aí eu voltei alguns anos na minha carreira e fui trabalhar como consultora numa empresa de recrutamento e seleção. E aí foi isso em 2017, 2018 nessa mesma empresa, 2019 eu virei uma coordenadora, 2020 eu virei uma gerente, e aí em 2022 foi quando eu me juntei à Bracell. Até então também nunca tinha tido esse olhar para o RH especificamente, era algo muito mais focado em recrutamento e seleção. Então, acho que a minha carreira é um pouco diferente de muitos RHs, mas acho que ela demonstra também um pouco de como dá para mudar a carreira e abraçar uma causa, né? Gostei, me identifiquei, quero, fui atrás de cursos, aprendi, e hoje eu estou dentro do RH, olhando para não somente a parte de recrutamento e seleção, mas também a parte de HRBP. Muito bom. Muito legal, muito legal. E conta um pouquinho de como que vocês fazem a gestão de cultura e valores na Bracell, né? Só para dar um pano de fundo, antes da gente aprofundar nos detalhes. Esse é um tema muito desafiador em todas as empresas, né? Quando a gente pensa de cultura, quando pensamos em cultura, quando pensamos em valores, é algo que ele precisa estar muito vivo na companhia, porque é isso que rege a companhia, né? A companhia, claro, ela tem todo um olhar voltado ali para o cliente final, para o negócio, para as operações, mas de nada isso estará ligado ou interligado se a cultura estiver falha, né? Então, como é que a gente faz gere toda essa cultura e esses valores? Os valores da Bracell, eles são muito fortes, né? São um valor, se você olhar em outras empresas, são mais ou menos os mesmos valores. Nós chamamos de TOPIC, que é parte de times que se complementam, ownership, né? Um olhar de dono, olhar para pessoas, integridade, cliente, melhoria contínua. Isso a gente vivencia dentro da companhia. Inclusive, agora em setembro, nós estamos no mês da cultura, então ao longo do ano, nós fazemos diversas campanhas, nós também buscamos muito na parte de atração de talentos, fazer esses cruzamentos, entender se de fato aquela pessoa que nós estamos atraindo para a companhia, ela está ligada, está linkada com os valores da companhia, né? Então, essa parte de valores é algo que a gente preza muito, a gente vivencia muito. Temos 2 avaliações no ano, independente da posição, se você é um sênior ou se você é um diretor, você também é avaliado dentro dos valores da companhia. E a gente vivencia isso no dia a dia.
essas cobranças com relação aos valores, a vivência no dia a dia, o desenvolvimento, o cascateamento para toda a liderança ou até mesmo para todos os liderados. Então, vivenciar a cultura é algo que a gente tem feito, não vivenciado, mas também esses programas de incentivo, pesquisa de engajamento para entender se as pessoas estão com a parte de cultura aderente, com a parte de valores aderente. Então, a gente tem feito programas bem intensos e mais direcionados e focados nos valores da companhia. Legal. Queria entrar um pouquinho em negócio aqui, né, Marcela, contigo. Se você puder explicar um pouquinho o que a Bracell faz, né? Ou seja, onde vocês estão, quais são os seus principais pontos. E na minha pesquisa eu verifiquei que vocês estão num plano de expansão importante aí na companhia, né? Quais as mudanças culturais que vocês estão apoiando ou que vocês entendem que vão ser fundamentais para você garantir que essa estratégia aconteça, né? Ótimo. A Bracell, hoje ela é uma empresa ela fabrica, né? A essência da Bracell é a fabricação de celulose solúvel. Esse é o nosso core. Entretanto, no ano passado, o ano passado nós compramos uma outra empresa de papel, então a gente começa a olhar para o mercado B2C também. Então, é a parte de tixo, papel higiênico, papel toalha, a gente começa a entrar num outro negócio também, tá? Mas a essência da Bracell é isso, a gente parte da floresta, toda, né, a produção, planta, a muda, o crescimento, como é que a gente faz todo esse desenvolvimento da floresta até a colheita, como essa madeira chega na indústria, na planta, beneficia essa madeira, transforma em celulose. Essa celulose ela é utilizada em diversos produtos. Eu falei do tixo, que é um produto, e nós temos a linha interligada, então hoje ela sai da linha de lençóis e abastece a linha de tixo em São Paulo, então também é uma planta interligada, mas ao mesmo tempo ela pode ser utilizada em papel mesmo, papel de impressão, mas você pode utilizar em outros diversos produtos, né? Então, onde nós temos operações hoje, Bahia, Camaçari, aí tanto operação florestal quanto operação industrial. Nós temos operação florestal em São Paulo, operação industrial em São Paulo. Temos um porto, que é onde a gente faz todo o escoamento dessa celulose para mercado, porque hoje grande parte da celulose ela é exportada tanto para a Ásia quanto para a Europa ou Estados Unidos. E temos um porto seco que todo o escoamento da planta para o Porto de Santos é feito através de trem, tá? E aí que a gente chama aqui, que é uma outra empresa que fica no MS, mas é uma empresa irmã da Bracell. Então, hoje a Bracell olha especificamente para floresta, produção de papel, produção de celulose, que pode ser utilizada para papel, ou uma celulose muito específica, que é uma celulose solúvel, com um alto grau de pureza, que é utilizado para produtos alimentícios, armação de óculos, tecido de roupas, toda a viscose é feita através de fios de celulose, então tem diversas utilizações. E agora a planta de tixo, que é a Bracell Papéis. Muito bom. E aí, essa expansão toda que vocês estão fazendo, né, as questões culturais, o que está mudando? Como é que você está garantindo que essa estratégia continue? A Bracell, por essência, ela cresce ou por aquisições ou organicamente, né? E quando a gente fala de aquisições, você tem um grande desafio que é embarcar todo mundo nesse grande navio, né? Esse grande transatlântico que é a Bracell. Então, tem todo um trabalho de entender e sem ferir também os valores antigos que as outras empresas têm, né? Como é que a gente acha esse centro comum onde a gente consegue, de fato, trazer a nossa cultura com uma forma mais leve, mas, ao mesmo tempo, uma forma que seja didática e uma forma efetiva para que essas pessoas entendam que agora a gente faz parte de um único barco, de estar todo mundo junto, né? Então, a Bracell, essas campanhas, a gente vem através de gamificação, a gente faz muito, tenta trazer ali através de quiz também. Quando você entra, tem toda uma imersão na cultura, mostra aí os valores da companhia, mostra também de onde veio, a gente cria essa identidade da companhia, linka com as pessoas, com os seus valores, como é que vocês estão se enxergando nisso tudo, mas é sempre um desafio.
Mesmo porque, por mais que eu cresça organicamente, eu também trago pessoas de outras áreas, de outras empresas, de outras regiões, que não necessariamente estão dentro da cultura. Mas a primeira coisa que a gente olha dentro ali de uma entrevista é se de fato essas pessoas estão linkadas com o valor. Porque aí dentro da companhia a gente acaba trazendo todo mundo para essa cultura, que é uma cultura de desenvolvimento, de protagonismo, de olhar de dono, que tem ali um olhar voltado para qualidade, produtividade, custo também. Então a empresa é muito focada nisso. Legal. E se fossem definir pilares de sustentação para uma boa gestão de cultura, na tua visão, Marcela, qual você diria que são para você aí na Bracell? Quer dizer, aonde que você se apoia para garantir que a cultura e os valores da empresa vão ser preservados de uma forma mais conceitual, assim, né? Quer dizer, que dá apoio para isso? O apoio disso é a alta liderança. Se sua alta liderança não está linkada com os valores da companhia, as pessoas que estão ali junto no time, elas não conseguem enxergar isso assim, né? Não enxergando, a gente não tem um cascateamento. Então, essa alta liderança, ela, além de ser embaixador dos valores da companhia, ela precisa ser a pessoa que fiscaliza mesmo, né? Que verifica, sendo de fato ali os guardiões da cultura da companhia. Então, eu acho que esse é um pilar forte que a gente precisa ter, assim como a parte de pessoas, né? O RH, pessoas, departamento aqui que olha para as pessoas, precisa ter esse olhar muito de a gente está de fato olhando o que está na parede, fazendo no dia a dia na companhia, ou eu, quanto também a área de recursos humanos, eu libero algumas coisas, não, tudo bem, isso aqui não foi nada, isso aqui a gente passa, ter um olhar diferenciado. A gente precisa ter processos muito bem estabelecidos, até porque é o que ajuda também a gente manter ali a cultura, as coisas precisam conversar. Então, pessoas é o que rege a cultura, né? Eu posso ter governança, eu posso ter processos, mas eu preciso de pessoas. Então, se a minha alta liderança, ela é embaixadora da cultura, ela consegue imprimir ou, inclusive, trazer isso, né? Ter esse olhar na hora da contratação ou no desenvolvimento também do time, que não necessariamente eu tenho ali só as pessoas que entram, né? Eu tenho todas as pessoas que já estão embarcadas e como é que eu, de fato, vou agregando os valores cada vez mais e conforme ela vai subindo também os degraus, ela consegue também ser embaixadora dentro da companhia. Excelente ponto, né? Acho que você tocou no ponto-chave ali de cultura, né? Que é o exemplo da autogestão. Talk que a gente fala bastante. Acho que isso resolve ali 80% dos problemas, né? Quando você tem uma autogestão que é embaixadora da cultura, porque cultura se constrói pelo exemplo, não pelo falatório, Isso aí. Né, por frase na parede e tudo mais. Então, achei muito assertivo o teu ponto, Marcela. E aí tem um outro, talvez um 20% ali, que seria conseguir sanear o capital humano da empresa no sentido de trazer pessoas que tenham minimamente o encaixe cultural base ali e gerir e expurgar pessoas que não têm um alinhamento cultural, né? Então eu queria começar falando da captação, né? Ou seja, do recrutamento e seleção. Como é que vocês fazem na prática, para fazer um diagnóstico de alinhamento cultural no recrutamento e seleção de vocês? Quando a gente pensa no recrutamento e seleção, hoje a gente tem algumas etapas, né? Ela inicia dentro do RH, que é onde a gente faz faz uma entrevista por competência, entende ali dentro dos valores TOPI, que a gente está o tempo todo treinando o time de atração de talentos para que eles estejam capacitados para lidar com todos os níveis, né, que nós contratamos hoje dentro da companhia. E aí vem uma segunda entrevista, ou terceira, dependendo aí do nível que nós estamos falando, que você vai identificando ao longo do processo, com perguntas diferentes e pessoas diferentes, de fato aquelas pessoas têm um olhar para a cultura, né? E não pode ser uma pergunta fechada, de sim ou não, porque fica fácil a pessoa responder. Tem que ser muito mais ali no dia a dia, no comportamento, como você faria se tivesse uma situação assim, como você agiu nessa situação que você trouxe, e é através disso que você vai conduzindo ou entendendo se de fato ela tem os valores ali que são importantes para a companhia.
tem o ponto de, né, nós somos uma empresa também muito voltada para a sustentabilidade, nós somos uma empresa muito voltada para o ESG, então quando você olha isso, muitas pessoas são atraídas por isso, né, elas olham e falam, poxa, eu gostaria muito de trabalhar na Bracell, porque ela tem alguns valores, compromissos e até mesmo uma cultura muito vinculada a essa parte mais sustentável. E aí, através dessa primeira, não vou nem dizer que é um filtro, né? Dessa primeira atração, a gente começa a fazer essas outras atrações aí. Aí são filtros, de fato, né? Com relação aos valores da companhia, aos valores Topi. E a gente olha muito também para a comunidade, então a gente tem que identificar na comunidade a localização que nós estamos atuando, até porque essa localização, a gente tem uma premissa de que a gente precisa desenvolver um local no qual nós estamos inseridos, né? E esse desenvolvimento a gente acaba, a Bracell imprime também hoje um pouco do que é a cultura dela, né? Da cidade, tem muitos moradores que já são colaboradores da Bracell, que falam bem da Bracell, que trazem os valores da Bracell. Isso ajuda também a fazer com que nós tenhamos profissionais que estejam, de fato, alinhados. E aí, também falando muitas vezes das dificuldades, né? Então, são pessoas que olham e falam, já sei as dificuldades que tem hoje na Bracell, sei os desafios, sei também todas as virtudes que a Bracell tem. Então, essas pessoas acabam vindo por conhecerem também da região. Então, isso facilita bastante para que a gente consiga atrair os colaboradores. Bom, a gente falou um pouquinho de recrutamento e aí eu quero saber, a pessoa entrou, né? Então, como é que é o onboarding aqui? O que você faz, né, que é diferente, ou seja, que a pessoa continue engajada e esse processo de desenvolvimento dela, né? Como é que vocês fazem com que ela continue na companhia, ela goste disso e ela participe dessa expansão que vocês estão, tão ambiciosa, né, que vocês estão fazendo para 2030 aí? O nosso onboard, ele tem um período até extenso, tem um onboard mais básico, que você chega, tem as premissas de segurança, as premissas de TI, você assina contrato, mas também tem um onboard no qual você é embarcado na operação. Então, inclusive para alta liderança, eles chegam na companhia, eles têm esse primeiro onboard, eles são introduzidos para toda a parte de RH, como você faz gestão, quais são os ritos, né, que a gente tem ao longo do ano com relação a pessoas, começa a fazer as visitas em campo para ter o conhecimento ali do viveiro vai para a parte florestal, conhece a plantação, a colheita, a parte de madeira, então ele passa por todo o processo para que ele tenha uma visão global do negócio, né? E quando a gente olha para esse engajamento interno, quando as pessoas estão dentro da companhia, a gente tem todo um programa, uma fortaleza da Bracell hoje são os planos de desenvolvimento. Então, a Bracell ela é realmente focada em desenvolvimento de pessoas. E eu falo isso desde uma alta liderança, onde eu tenho super renomadas no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo isso, por exemplo, de um programa de comunidade, no qual eu desenvolvo a comunidade, não necessariamente para trabalhar na Bracell. Eu dou uma oportunidade para essas pessoas terem ali uma profissão. Deu tudo certo, veio trabalhar na Bracell, ou até mesmo você não tem experiência nenhuma, você já entra como um colaborador da Bracell e eu te desenvolvo aqui dentro para que você tenha uma oportunidade de carreira. Então, o desenvolvimento de pessoas, treinamento, desenvolvimento, programas de formação é algo muito forte, muito vivo na Bracell. E eu falo que isso fica muito materializado quando a gente olha para o Learning Institute, que é um espaço físico mesmo, é um prédio, onde ali você tem todas as capacitações, a gente tem pós-graduação com universidades também aqui na região, e a gente tem cada vez mais olhado para esse plano de desenvolvimento, esse early engagement que a gente chama, de talvez esse contato maior também com as universidades, para atrair essas pessoas, engajar desde o começo. E todo esse plano de desenvolvimento é o que, de fato, ajuda na retenção e no engajamento desses profissionais conosco. Então, os nossos programas, né, programa trainee, programa de estágio, eles são programas de abastecimento, de fato, são programas nos quais nós não olhamos simplesmente para aqueles profissionais como apenas a entrada, são programas que a gente tem metas, inclusive, de retenção. Esse programa é um programa de desenvolvimento, a gente olha qual que é o middle dele, qual que é o endgame dele, como é que essa pessoa está se desenvolvendo, em quanto tempo. Então, vamos supor, meu programa, eu espero que uma pessoa, um ex-trainee, esteja como coordenador, por exemplo, em 4 anos. A gente tem esse acompanhamento, inclusive, para entender se de fato está sendo efetivo. E esse é o engajamento que as pessoas gostam, né, e se engajam por ter essa oportunidade de desenvolvimento.
Muito legal. Uhum, maravilha. E para quem está nos acompanhando e quer aprimorar, né, a sua gestão de cultura e valores, quais as principais dicas que você daria, assim, com base nessa experiência que você está tendo na Bracell? A gente precisa ter uma clareza do que são de fato os valores e para onde a gente está seguindo, né? Eu acho que você ter os seus valores atrelados ali, assim, não digo nem meta, mas a visão, a missão da companhia, isso é muito importante. Então, você ter essa certeza de quais são hoje, qual que é a cultura da companhia. Porque em muitos momentos você está numa companhia que ela é um pouco mais jovem, e isso é um pouco da Bracell também, né? A Bracell, quando a gente olha a Bahia, ela tem 20 anos, porque há 20 anos atrás ela foi comprada. Só que quando eu olho a marca Bracell especificamente, ela se fez em 2019. Então, é uma empresa jovem, é uma empresa com pouco tempo. E como é que você, de fato, olha e fala, eu tenho diversas culturas aqui dentro, e qual é a minha cultura, de fato? Isso pode começar se confundir um pouco. Então, você precisa ter uma clareza muito grande de qual é a cultura que eu tenho, o que eu quero imprimir, o que eu quero trazer, o que eu quero deixar de legado, né? Daqui a 150 anos, 300 anos, qual de fato vai ser, o que as pessoas vão continuar olhando e falando, isso aqui é uma característica muito forte da Bracell. Então, essa certeza do que é a companhia e de onde eu quero ir, com esta cultura, ela é importante. Se você está um pouco perdido, sem saber exatamente qual é a cultura, qual é o legado, etc., fica um pouco mais difícil de você imprimir isso. Então, com base nisso, você também tem as pessoas junto com, na verdade é um comitê, né? São várias pessoas remando o barco na mesma direção. Aí é onde a gente consegue, de fato, trazer essa cultura mais forte para a companhia. Então, ter conhecimento e certeza do que é a cultura, do que você quer da empresa, do que a empresa quer, isso é importante. Marcela, você trouxe agora, né, que a empresa é bem jovem. Como que você faz esse processo de marca empregadora, né? O que você vem trabalhando cada vez mais para, além de captar mais talentos, fazer com que eles fiquem na organização, né? Eu acredito muito que não tem ninguém melhor que o próprio colaborador para ser embaixador, né, dessa marca, né, para ser um employer brand. Então, a gente tem estado muito nas universidades, muito em contato com esses jovens que são novos entrantes, mas ao mesmo tempo com áreas técnicas, com entidades de classe, e a gente utiliza utiliza é ótimo, né? Nós contamos aí com a ajuda dos colaboradores para que eles sejam, de fato, esses porta-vozes da companhia. Eles são os responsáveis e trazer a experiência deles dentro da companhia. Então, essa marca empregadora, ela se imprime quando eu tenho um aumento, por exemplo, de um trainee que sai de 8 mil inscritos e dobra esse número, vai para 17.600 inscritos, você começa a visualizar que a Bracell, de fato, ela tem estado mais presente, né, na vida das pessoas, ou aqui na região, ou presente, inclusive, nessas ações que a gente tem feito. Então, temos saído em muitas reportagens, nós temos muitas campanhas quando a gente pensa em sustentabilidade, programas como o 1 para 1, são programas que são muito vistos aí pela imprensa, a gente tem cada vez saído mais também um trabalho forte junto à imprensa, valor econômico, nós fizemos a inauguração, o lançamento, né, se eu posso dizer assim, do Bracell 2030, isso cada vez mais fortalece e mostra, inclusive para o Brasil, que a gente está de fato apostando no Brasil. O Brasil é muito promissor para o negócio que a gente está, e a aposta da companhia é o Brasil, e a gente vem crescendo. Conforme a gente vem crescendo, outras notícias também saem. Então, eu falo que vem muito através de insight. Na verdade, as pessoas trazem muito sobre a companhia, mas a companhia também tem feito cada vez mais parcerias e estado mais presente com outras, com entidades de classe, com universidades, para que nós sejamos aí reconhecidos e cada vez mais desejados para as pessoas conhecerem e trabalharem conosco. Muito bom. Muito legal, Marcela. Puxa, muito bacana poder conhecer, né, o case de vocês e o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Acho que o Brasil é uma potência, né, em papel e celulose, e é interessantíssimo como esse segmento ele é bem estratificado, né, quer dizer, vocês estão uma empresa líder global num cluster ali de papel e celulose, e então super feliz de conhecer o trabalho e
a entender esses pormenores do RH de vocês, né? Então, muito obrigado, Marcela, por estar aqui com a gente. Queria recomendar para quem está acompanhando até aqui, dá uma navegadinha na nossa playlist também e acompanhar os demais cases que a gente tem no tema de gestão de cultura e valores. Né, Paty, a gente está falando disso já em vários episódios anteriores, inclusive nas tendências de RH de 2025, que é um episódio especial que a gente lança todo ano, mais para o final do ano, sobre a importância de gestão de cultura, né? Como ela é estrutural hoje para o sucesso de uma empresa. Então, aproveitem, deem uma navegada ali na playlist para vocês terem acesso não só a cases como o da Bracell, né, Paty, mas também especialistas, fornecedores de consultorias de gestão de cultura, tecnologias de gestão de cultura, enfim, temos toda a comunidade aí de gestão de cultura representadas na nossa playlist para vocês consultarem. Então, por hoje é isso. Muito obrigado, Marcela, mais uma vez por estar aqui e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço e até lá.